Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, como vocês me pediram, eu vou estar respondendo a questão avaliativa 2. A questão que traz esse diagrama de fases. Esse é o diagrama do sistema cloroformo acetona. Para a gente entender o que acontece, a gente vai ter que analisar esse diagrama. Então, pega papel, pega caneta e bora entender o passo a passo como a gente resolve esse problema. A primeira pergunta: qual a composição das fases líquida e vapor no ponto de ebulição máximo? Então, ó, no gráfico a gente vê duas curvas. A curva de baixo, ela representa o início da ebulição, ou seja, o momento que o líquido está começando a evaporar. Já essa segunda linha aqui, ó, essa linha de cima, ela mostra o final da ebulição, ou seja, o momento em que o vapor está se formando. Bem, no topo das duas linhas aqui, das duas curvas, a gente tem o ponto azeotrópico, que nesse caso é um azeotrópico de máxima. Nesse ponto, a mistura ferve como se fosse uma substância pura, ou seja, o líquido e o vapor têm a mesma composição. Bom, e qual é essa composição? Olhando aqui no eixo da fração molar, que é esse eixo aqui, ó, o ponto máximo está bem próximo aqui, ó, a 0,5, ou seja, 50% de acetona e 50% de cloroformo. Esse é o ponto azeotrópico. Então, qual a composição das fases líquida e vapor no ponto de ebulição máximo? Ou seja, qual a composição no ponto azeotrópico? As fases líquida e vapor têm composição de aproximadamente 50% molar de acetona e 50% molar cloroformo. No ponto de máximo, a mistura é 50% acetona, 50% cloroformo. Beleza? Agora a segunda pergunta. É possível começar de uma solução 50-50 molar de acetona e cloroformo e separar a mistura em acetona pura e cloroformo puro? Explique. Aqui é preciso a gente lembrar o que é um azeotrópico, né? Quando a mistura ferve exatamente com a mesma composição no líquido e no vapor, não dá para separar os componentes por destilação simples. Por quê? É o que acontece nesse sistema. Se você começar com uma mistura 50-50, que é o azeótropo, a mistura vai evaporar inteira com a mesma proporção. Ou seja, não dá para concentrar nem acetona e nem cloroformo. A mistura azeotrópica 50-50 não pode ser separada em componentes puros por destilação simples. Por quê? Porque a mesma composição do líquido é a composição do vapor na hora que ele começa a ebulir. E a última questão é: esse tipo de diagrama de fases é chamado de diagrama de fases azeotrópica máximo, de máximo. Explique que interações entre moléculas levariam a um diagrama de fases. Temperatura versus fração molar. Ter um azeotropo de máximo e de mínima. Então, um azeótropo de máxima acontece quando as interações entre moléculas diferentes são muito fortes. No caso da acetona com cloroformo, elas fazem ligações de hidrogênio. O hidrogênio do cloroformo interage com o oxigênio da carbonila e da acetona. E essas interações tornam a mistura mais estável, ou seja, mais difícil de evaporar. Por isso, a mistura tem um ponto de ebulição mais alto que os componentes puros. Já no caso de um azeótropo de mínima, como o etanol e água, as interações entre moléculas diferentes são mais fracas, então a mistura evapora com mais facilidade, tendo um ponto de ebulição mais baixo que os componentes puros. Então vamos fazer um resuminho para a gente entender tudo que a gente discutiu aqui nessa atividade. O que é um azeótropo de máxima? Ele ocorre, pessoal, quando moléculas diferentes interagem fortemente, dificultando a vaporização. E o azeótropo de mínima?
Ele ocorre quando as interações entre as moléculas diferentes são fracas, facilitando a vaporização. O de máxima, ele vai aumentar o ponto de ebulição, e o de mínima, ele vai diminuir o ponto de ebulição. E é isso, pessoal. A gente viu que o ponto azeotrópico e como ele se comporta na destilação e o que causa esses comportamentos no gráfico, beleza? Se você gostou da explicação, deixa o like.